Muito boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Campos Silva. Estou a falar no programa Falando de Processo 365 da Associação Brasileira de Direito Processual, sob o comando dos ilustres professores Antônio Carvalho e Lúcio Delfino. A temática que propusemos dialogar hoje com vocês é a temática relacionada aos recursos cíveis, notadamente o recurso de apelação e, em especial, o juízo de admissibilidade. Como sabemos, com o Código de Processo revogado, o Código de Processo 73, esse juízo de admissibilidade deste recurso ordinário de fundamentação ampla era realizado em duas etapas. Era um juízo de admissibilidade bifásica em duas etapas, duas fases, sendo a primeira provisória realizada pelo juízo de primeiro grau de primeira instância, onde fora proferida a sentença, e o segundo juízo de admissibilidade definitivo realizado pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais federais. Pois bem, esse juízo de admissibilidade com o novo Código de Processo Civil passou a ser um juízo de admissibilidade monofásico, ou seja, aquele realizado em apenas uma etapa, uma fase, cuja competência única e exclusiva é dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. O que vem a ser esse juízo de admissibilidade? Esse juízo de admissibilidade é aquele que precede o juízo de mérito, é aquele composto, integrado pelos requisitos de admissibilidade tão bem delineados pelo nosso mestre professor José Carlos Barbosa Moreira, em que dividiu esses requisitos em requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Os requisitos intrínsecos, aqueles relacionados, por exemplo, à legitimidade, interesse em recorrer. Os requisitos extrínsecos, aqueles relacionados, por exemplo, com a tempestividade e o preparo. Pois bem, com o novo Código de Processo Civil, o juízo de primeiro grau, o juízo de primeira instância, não poderá realizar, empreender esse juízo de admissibilidade, que ficará a cargo, como disse, dos tribunais. O artigo 1010, parágrafo 3º, diz que o juízo de primeira instância irá oportunizar o efetivo contraditório e remeter os autos ao respectivo tribunal, independentemente do da realização do juízo de admissibilidade. Pois bem, o legislador criou um imbróglio, porque em algumas situações, por exemplo, naquelas onde a sentença terminativa, onde nós temos uma sentença terminativa, aquela em que extingue o processo sem resolver o mérito, por exemplo, artigo 485, parágrafo 7º, o artigo 331 nos casos de indeferimento da petição inicial e o artigo 332 nos casos de julgamento de improcedência liminar do pedido. Nesses casos, nós temos a possibilidade do juízo de retratação, onde o juiz de primeiro grau, ao constatar a interposição do recurso de apelação, ou seja, ele tem que ser provocado, poderá se retratar da sua decisão, reconsiderar a sua decisão, modificando-a ou não. Para isso, com toda certeza, ele terá que adentrar aos requisitos de admissibilidade. Portanto, estará realizando o juízo de admissibilidade, o qual é proibido com o novo Código de Processo Civil. Existe enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz que se o recurso tempestivo poderá, assim, ser analisado pelo juízo de primeiro grau. Ora, não podemos dar um valor maior, um peso maior a um dos requisitos. Temos que tratar de forma isonômica todos os requisitos que compõem o juízo de admissibilidade. Portanto, o que deveria ter sido feito e não foi feito nessas hipóteses de excepcionalidade é o legislador ter colocado tais hipóteses em um dispositivo único, num parágrafo único. E nesses casos, o juízo poderia empreender o juízo de admissibilidade. Agora, como está, deveremos aguardar uma posição do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Porque se o juízo de primeiro grau empreender a admissibilidade, conhecendo ou não, admitindo ou não o recurso de apelação por conta da presença ou preenchimento ou não dos seus requisitos, extrínsecos ou intrínsecos, estará usurpando a competência dos tribunais de justiça.
estará usurpando a competência dos tribunais regionais federais. E para isso nós temos a ação de reclamação do artigo 988, inciso 1º, quando houver usurpação de suas respectivas competências. Vai aí a dica em que hoje, com o novo Código de Processo Civil, o juiz de admissibilidade ele é monofásico, sendo de competência única e exclusiva dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Muito obrigado a todos e até uma próxima.